Olá, amados ouvintes aqui do canal Sabedoria para a Vida. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série de mensagens sobre fake news, a mentira disfarçada. E no vídeo anterior nós fizemos uma breve introdução sobre essa questão da fake news, mostrando que é um nome que ameniza o que está por trás, que é a mentira, que está generalizada em nossa sociedade e em vários âmbitos dela, da sociedade. A mentira está presente na área da saúde, a mentira está presente na área da política, a mentira está presente na área das finanças, a mentira está presente nas áreas espirituais. Por todo o lado, percorre como seiva, entrelaçadas a verdade e a mentira. E nós então temos um grande desafio pela frente, que é justamente aprender a examinar tudo e justamente conseguir reter aquilo que é bom. E o que é bom? Aquilo que é verdadeiro. Esse é o desafio de todos nós. Nós vivemos numa sociedade muito complexa e não é de hoje. Hoje a gente vê isso de forma mais evidente e mais clara. Verdades e mentiras estão caminhando juntas. E quando alguém nos diz algo, isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Pode ter pitadas de mentira com alguns aspectos de verdade. E é nosso dever, então, aprender a ter discernimento para conseguir filtrar aquilo que é verdadeiro. Agora, qual é a medida? O que é que nós podemos utilizar como base para conseguir retirar as espinhas da carne que é necessária para a nossa vida? Ou seja, tirar as mentiras das verdades que nós queremos nos ater e queremos viver e queremos defender e propagar para as outras pessoas. Essa é uma questão muito interessante. A verdade, meu querido, ela vem de um só ser, enquanto a mentira vem de um outro ser, contrário a esse primeiro ser, que é Deus. Então, a verdade vem de Deus, enquanto que a mentira vem do diabo. A Bíblia coloca dessa forma. Então, se a verdade vem de Deus, se Deus é a própria verdade e Ele quem criou toda a realidade do mundo, então, se a gente quer aprender a examinar bem as coisas no mundo e saber o que é verdadeiro e falso, nós precisamos sim olhar e atentar para aquilo que Deus revela em Sua palavra e para aquilo que Deus revelou no mundo. Certo? Então, olhando para a sua criação, olhando para tudo que existe, existe verdadeira ciência e existe falsa ciência. A verdadeira ciência vem no intuito de nos fazer conhecer a realidade do mundo que nos cerca, para que a gente possa aproveitar bem disso. Enquanto que a mentira vem para nos cegar, para nos alienar, para a gente não entender bem aquilo que está à nossa volta. Sendo assim, a gente não vai saber utilizar bem aquilo que está exposto aí pelo mundo, da natureza e muito mais, dos recursos que Deus dotou o mundo, certo? Então, vivendo numa sociedade com tamanha complexidade, nós devemos aprender a ter discernimento, a realmente usar a nossa mente para pensar, para refletir, para ponderar. E é aí que muita gente tem dificuldade, tem falhas na forma de pensar. Não por ser um débil mental, não por ter alguma deficiência física na sua massa encefálica, mas justamente por ter dificuldades de raciocínio, de pensamento. Deus nos dotou de uma capacidade de pensar, de refletir, de ponderar, de chegar a conclusões. E isso tem uma alimentação. E se isso for feito de maneira errada, a gente chega a conclusões erradas. E vive uma vida, então, errada, que prejudica tanto a nós mesmos quanto as pessoas que estão à nossa volta. Então, daí você começa a perceber a importância da gente, de fato, começar a aprender a pensar, a fazer bom uso da mente que o Senhor nos deu. Certo? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo não chegava a conclusões errôneas. Ele sempre expunha a verdade e vivia com base na verdade. Da mesma forma, seguindo o exemplo do nosso mestre, a gente deve viver em busca da verdade, mas principalmente a verdade da palavra de Deus,
Pode até ser uma verdade para a nossa vida, para o nosso dia a dia, na nossa família, na forma como a gente lida com o outro, lida consigo mesmo e lida com as questões espirituais e eternas. Mas tudo isso tem que derivar do manual do Criador para a nossa vida. Deus criou a palavra, revelou as Escrituras, usou servos seus para nos escrever coisas que nos serve como base, como bússola em meio a um mundo tão cheio de confusões. Deus não é Deus de confusão. E sua palavra nunca vai revelar coisas que o conhecimento da sua natureza, da natureza que ele criou, do mundo que ele criou, vá contrapor-se a isso. A verdade de Deus sempre se encaixa. A mentira só exclui, a verdade só exclui a mentira. Verdade com verdade se soma, se acrescenta, certo? Então é dentro desse princípio e dessas ideias que a gente vai então continuar falando sobre esse tema no intuito de que você abra seus olhos e não seja bobo, não seja enganado. Abra sua mente, seja prudente como as serpentes, a Bíblia diz. Aprenda a pensar corretamente e a Bíblia está repleta de informações que nos ensinam a como pensar, a como sistematizar a coisa, para que a gente chegue àquilo que é verdadeiro, certo? Então que Deus te abençoe e que você siga comigo nessa série de estudos sobre a fake news, a mentira disfarçada, e na verdade a gente vai trabalhar sobre a mentira e como lidar com isso, como entender isso, de que forma isso influencia na nossa vida, certo? Então, vamos juntos. Vamos aprender a viver num mundo em que está cheio de trigo e joio e que a gente precisa então lidar com isso, porque Deus disse: olha, não tira, deixa para o final. Então, Deus, de certa forma, permite que a gente viva assim, num mundo de verdades e mentiras. E isso, com certeza, tem um bom propósito, que é fazer a gente crescer, que é fazer a gente ter discernimento e a gente aprender a depender mais dele para as coisas da vida. Então, que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Olá, amados.